que você pensa? Você vai vender a empresa em algum momento? Tabu nessa discussão. Você vai vender a empresa? Está construindo para vender? Ué, mas todo mundo pensa nisso. Você tem que pensar. Fala pessoal, o convidado de hoje, ele tem um baita currículo, mas sabe quando você conhece a pessoa pessoalmente e você vê que, cara, independente da trajetória, ela vai trazer os pontos sem nenhum tipo de generalização, bullshit, etc. O Lucas é essa pessoa. Então, para quem não conhece, ele foi co-CEO do Groupon no Brasil, foi CEO da Viva Real, do Grupo Zap, agora é CEO da Nomad. Cara, super bem-vindo, sabe que eu tô ansioso para essa conversa. Bem-vindo ao Bartenders, cara. Eu que agradeço o convite, um prazer trocar ideia por aqui. Sou fã do que vocês estão construindo. Fintech é o meu métier há 5 anos já, então estou com um colega aqui, feliz em poder estar aqui contigo. Cara, e vocês são um número aqui que a gente praticamente tem na parede. Vocês chegaram em menos de 5 anos, em 500 milhões de faturamento anualizado. A gente deve fechar esse ano em 250, 300 e quer mais ou menos fazer isso em um pouquinho menos de 5 anos. Eu soube que vocês estão agora ainda maiores. Estamos nessa toada, a gente passamos dessa faixa agora, né, nos últimos meses. Junho a gente faturou mais de 10 milhões de dólares, então mais de 120 milhões de dólares anualizado. Então a gente está aí surreal. Crescendo. Quando a gente olha o porquê que 500, né, em 5 anos ou outros números são legais, é natural que a gente olhe para as referências de mercado e Nubank fez 500 em talvez 4 anos, alguma coisa do tipo. Então é legal a gente olhar para essas referências e ver que empresas, pessoas que a gente admira, trilharam caminhos semelhantes. Total. Então, dá um gás para a gente ter essa referência para a gente alcançar e tentar passar, né? Total. Lucas, pergunta que eu gosto de fazer para os founders que eu mais admiro. Você tá pilotando um foguete, eventualmente tá levantando rodadas muito significativas, sempre conversando com investidores. O que você vê que o pessoal dá importância e você fala, putz, por que o pessoal liga para isso? Tipo, qual que é o sentido? Eu discordo totalmente de esse fator como um fator para falar, o business é maravilhoso e tá no caminho certo. O próprio processo de conseguir fechar uma rodada é questionável versus o sucesso e a quantidade de luz que se joga em cima. Quando a gente começa a fazer esse processo de captação, a gente entende o quão complexo é e o quão cheio de detalhes o fechamento de uma rodada, de um novo aporte, envolve. Condições daquela rodada, critérios de diluição, critérios em relação à preferência dos diferentes investidores. São tantos pontos, por si só poderia fazer mais sentido você não levantar uma nova rodada. É cada vez mais comum quando a gente passa por algumas rodadas e conversa com o mercado, a gente, na verdade, vê várias empresas que decidiram não fazer a sua captação porque as condições não eram favoráveis. Então, talvez o principal ponto que ao longo do tempo foi ficando muito mais claro é o quanto sair num jornal, numa revista, uma notícia a respeito dessa captação, por si só, não quer dizer que a empresa teve um sucesso. Às vezes vem acompanhado de um fechamento da empresa, né? Praticamente vem acompanhado. Pode ter sido um super insucesso, né? Uma recuperação judicial seguida ali de uma capitalização da empresa. Ou seja, a capitalização por si só não quer dizer que é uma boa notícia. Então, diminuir muito o peso que existe quando a gente lê uma notícia que foi feita uma captação é muito importante. E só depois que a gente passa por algumas rodadas que a gente vê. Não é o cheque por si só, não é o fechamento de uma rodada. São N critérios, são N fatores. E é por isso que muitas vezes não se fala a respeito do down round, né? Que é tão polêmico e tão
escondido. Por vezes, não sai a notícia de que foi feita uma nova captação por uma empresa, quando é um down round, porque seria uma notícia ruim. Mas na prática, muitas daquelas notícias que estão no jornal foram down rounds, mas não se fala a respeito. Então, a verdade é que é um processo complexo, cheio de detalhes e que quando a gente está de fora, a gente não entende. Mas acho que existem conceitos recorrentes, diferencial competitivo, barreira de entrada, tailwind. Queria saber assim, se tem algum deles específico que você fala, putz, estão me perguntando disso de novo, por que estão ligando para isso? Eu vou te dizer um que provavelmente te fizeram também, né? E se o Nubank fizer? Então, assim, o processo de levantar capital, ele é cheio de melindres ali, cheio de... Tô procurando a palavra correta para não descredibilizar um processo de fundraising, mas por vezes ele é sim falho, né? Ele é um processo cheio de tomadas de decisão baseadas em premissas não válidas. Justo. Eu acho que a gente tenta racionalizar o processo, e acho que esse é o ponto, no fim das contas. A gente tenta racionalizar um processo que é cheio de decisões que são muito mais emocionais do que racionais. Total. A questão do Nubank, se você me permitir, eu me lembro que eu fui participar da discussão de caso lá em Harvard e estávamos falando da Nomad e tinha um brasileiro na plateia. E o brasileiro, eu te falei essa história ou não? Não, nunca me contou. O brasileiro, e aí os alunos discutiam a empresa. X anos atrás, será que vai dar certo? Será que não vai? Um brasileiro falou e no meio da frase dele, refletindo sobre será que a Nomad vai conseguir se diferenciar ou criar um território, no meio da frase dele, para a sala cheia, ele falou, vocês não conhecem o Nubank. Qualquer coisa que o Nubank fizer vai ser sucesso. Agora, imagina o poder, e você falaria isso para qualquer empresa, a respeito de qualquer empresa. E aí, logo depois disso, aí me chamaram como uma pessoa, né, do caso ali, para falar a respeito, e eu fiz referência a isso. Talvez vocês não tenham percebido, mas assim, você falaria isso de alguma empresa? Então, esse foi o poder que o Nubank construiu, né, no ecossistema, a ponto de que uma pessoa acha que qualquer coisa que essa empresa fizer vai ter sucesso. Então, sim, quando a gente, por vezes, chega em rodadas de captação com investidores, especialmente aqueles que não conhecem tanto o mercado, às vezes a tomada de decisão ela é feita sem tanta Você sabe que no nosso pre-seed, a gente tinha explorado um pouco mais um caminho de crédito no início, depois, enfim, não foi nada do que a gente fez, mas um dos investidores trouxe e se Acreditas fizer, né? E aí eu expliquei, putz, era eu que fazia novos produtos na Acreditas, né? Eu tinha um budget mínimo, eu tinha que fazer com que aquilo tivesse conversando com os interesses de um outro core business, tava tudo setado para aquilo não funcionar a partir de dentro da Acreditas, e eu senti essa dor mais do que ninguém, assim. Então é muito curioso como que o pessoal tem esse medo, sendo que o mais difícil é fazer de dentro do Nubank, fazer de dentro de qualquer business que, ok, putz, maravilhoso, tem uma super marca, uma super operação, uma super tração, mas vira uma equação muito mais difícil, né? Sim, exatamente. Lucas, a gente não vai seguir muito cronologia aqui, então bora começar explicando a Nomad, cara. Passou por vários desafios interessantes antes, mas vamos começar com Nomad. Como que você explica o business e a visão para um outro founder, por exemplo? Legal. A Nomad é uma fintech que oferece para brasileiros uma solução para você ter acesso a produtos financeiros lá fora. Por que isso faz sentido? Cada vez mais faz sentido a gente diversificar, ter acesso aos melhores produtos e serviços para te ajudar naquela sua jornada. Quando a gente está falando de produtos e serviços financeiros, para te ajudar na sua vida financeira. Tá bom, mas por que produtos lá se aqui no Brasil não tem? Por N motivos. Porque nunca teve acesso, porque pode ser mais barato, mais simples, porque a vida é cada vez mais global. Então existem N motivos. Então daí veio essa ideia. Será que não faz sentido construir a solução lá? A gente pode entrar aqui, ok, mas mais especificamente, o que a gente oferece, né? E aí a gente oferece produtos de banco, produtos de investimento, construídos em cima de uma infraestrutura lá nos Estados Unidos. Isso faz com que a gente seja muito mais eficiente lá do que cá, né? Nos Estados Unidos do que no Brasil. Então a gente começou oferecendo produtos por lá,
para clientes exclusivamente brasileiros. Então temos aí evoluído, houve uma jornada, né, inicialmente por onde a gente começou, onde a gente está hoje, para onde a gente quer ir, mas a gente é essencialmente essa plataforma para dar acesso aos produtos financeiros em nível global. Para onde vocês querem ir? A gente, quando pensa em longo prazo, tem uma discussão muito legal. Discussões de longo prazo, por vezes a gente fala de 5 anos, né? A Normand lançou seu produto há menos de 5 anos. Então, daqui a 5 anos, vai ser mais tempo do que o que a gente tem de vida hoje. Total. Isso nos permite ser bastante ambiciosos e ingênuos nas nossas ambições. Mas a gente se vê servindo, entre as diferentes expansões, a gente se vê servindo cada vez mais o público que a gente serve hoje, que são os brasileiros de média e alta renda. É nesse público onde a gente vê que tem hoje uma aderência muito grande, uma satisfação muito grande, e para quem a gente entende que tem uma oportunidade de fazer mais. Então a gente se vê servindo melhor esse cliente. Isso envolve produtos lá e produtos cá no Brasil. Então é tudo que diz respeito ao dinheiro do brasileiro de média e alta renda. Exatamente. Justo. E vocês acabam processando pela Bart, no dia desses a gente estava conversando sobre isso, né? Então, vocês usam a Marlin, que é um software verticalizado para parcelamento de câmbio. Então, os teus clientes, eles podem basicamente usar o cartão de crédito deles para conseguir comprar dólares, fazer a viagem, depois pagar isso parcelado na fatura, que, putz, imagino que tenha uma adesão incrível. Na verdade, imagino não, né? Acompanho os números por aqui. É super legal ver como que isso está crescendo, a gente acompanha daqui, como que a gente conseguiu dar infraestrutura para a Marlin verticalizar nesse caso de uso de turismo e que, putz, estão fazendo um trabalho super legal e, enfim, basicamente viu aí na parceria de vocês um espaço muito bacana. Me conta um pouco mais desse ponto de liquidez que vocês entenderam que provavelmente mais relevante para o brasileiro do que para um cara de fora e como que vocês foram percebendo essas oportunidades muito tropicais, assim, de como competir com um Wise da vida, com um Dollar App da vida, porque eu acho que esse caso do parcelamento do depósito em dólar foi muito isso, né? Sim. A gente se vê como uma fintech B2C na essência. Então, entre as diferentes definições, ângulos que a gente pode olhar e definir o que a gente faz, a gente se vê essencialmente como uma fintech B2C, que a gente gosta de falar que a gente está muito downstream, com foco no cliente. E aquela definição de cadeia de valor, né, upstream no nível infraestrutura e downstream no nível do cliente, é claro que essa definição ela varia ao longo do tempo. Você pode verticalizar um pouco, focar um pouco, então isso ao longo do tempo vai evoluindo, mas a gente se vê essencialmente como uma fintech que foca em resolver o problema do cliente. Dito isso, o que a Normand faz? A gente ajuda o cliente a guardar, ajuda o cliente a usar quando ele quer usar, né, fazer pagamentos, ajuda o cliente a investir, crescer seu patrimônio, etc. A gente ajuda o cliente com essas experiências. A forma como a gente faz isso para o cliente deveria ser transparente em 100% do tempo. O cliente não tem que perceber o que está por trás. Se a gente é responsável por fazer mais ou menos desse fluxo de dinheiro, de liquidação, para o cliente deveria ser transparente. Então a gente nasce com a cabeça relativamente flexível de prover serviços, por vezes com muitos parceiros. A gente hoje somos brasileiros, em grande parte morando no Brasil, atendendo exclusivamente clientes brasileiros. A gente entende que tem um diferencial gigantesco nisso. Entender sobre crédito, sobre parcelamento, a importância desse tipo de produto, é um diferencial para a gente pensar em soluções como essa que você citou, de parcelamento, que a gente sabe que faz diferença na experiência dos clientes. Uma coisa é volume, quanto de volume existe, né, ao redor, que sim, a gente consegue até medir isso, a gente mede isso, mas para além disso tem um nível de satisfação muito maior dos clientes que fazem uso deste produto, dessa funcionalidade, do que dos outros. É mesmo? É muito legal. Que foda. Então, às vezes, são pequenos fatores cuja atribuição da contribuição de cada eles é até difícil da gente somar no resultado final, na experiência final,
mas que a gente vê que no fim fazem a diferença. Muitos dos produtos viram comoditizados, né? Aliás, produtos têm uma tendência de no longo prazo virarem comoditizados. Experiências, aí é uma outra questão, que envolvem outros aspectos. Mas a gente preza e pensa nisso muito, quase como os princípios, assim, vai comoditizar, o que mais que a gente vai fazer? Qual que é a diferenciação, qual que é o ângulo? E a gente pensa, então, no olhar sobre a experiência, o que mais? O que mais tem de diferente? O que mais tem de diferente? E a gente escolheu não ser focado em vários aspectos, mas até hoje a gente escolheu ser focado no Brasil, no brasileiro. Acho que isso faz com que a gente possa entender alguns desses aspectos. Enfim, a gente poderia falar de alguns outros elementos. Você falou do parcelamento, eu acho que ele é um fundamental. Algumas coisas viram commodity. No início, né, a gente oferecia... Existiam empresas lá fora, a gente pode falar de bancos mesmo. Banco, você podia ir num banco lá nos Estados Unidos e abrir uma conta com seu passaporte. Será que não faz sentido a gente oferecer isso com uma carteira de identidade, com uma carteira de motorista? Hoje existem soluções que a gente chama de KYC global, que já são oferecidas, né, para outras empresas. Mas esse olhar de pensar sobre que outros aspectos da experiência específica desse cliente podem evoluir e com isso a gente vai construindo uma experiência melhor. Então, para a gente é assim, e a gente vê parceiros na construção disso como parte fundamental. No nosso ecossistema, às vezes o pessoal tem um pouco alergia de tudo que pode ser minimamente commodity, né? Sendo que assim, às vezes é a demanda, né? E tipo, vai virar meio que é o que te leva do ponto A até o ponto B, precisa estar ali para o cliente. Eu fico com a impressão de que às vezes existe um grau de preocupação em relação a fazer algo porque não tem tanto diferencial assim, que é muito exagerado, né? Concordo 100%. Para mim, a pergunta, e aí quando você perguntou da pergunta dos investidores, ou quando a gente estava falando, né, o tipo de pergunta que fazem, tem uma outra que é, qual que é a sua diferenciação versus, né? Depois que a gente atinge um certo grau de validação do produto, uma perspectiva diferente para mim, que é mais importante, não é a da diferenciação, mas a capacidade de cross-sell e upsell. Né? Por vezes eu penso nesse processo de expansão e de construção, e aí é lógico que é muito particular do que a gente faz, na nossa experiência, no nosso mercado, no nosso nicho. Então, no mercado B2C, em banking/investimentos, eu penso em 3 eras de evolução para atingir ali uma super escala. Ir para o mercado você precisa ter um produto killer, uma diferenciação, achar um ângulo, momento, timing, deu certo, entrou, pum, legal. Fase 1. Depois que você passa por ela, assim, mas vai... E se comoditizar? Não, vai comoditizar, né? Isso não tá, pode ser antes ou depois, vai. Então, a pergunta 2, pós essa entrada no mercado, é a evolução para as adjacências. Como é que a gente prova que a gente não é monoproduto e que a gente é capaz de cross-sell? Quanto mais próximas as adjacências, possivelmente mais fácil de você oferecer para o seu cliente. Acho que essa é uma etapa 2, criar um portfólio, né? Algo para além daquele sucesso inicial. E aí a discussão da diferenciação do primeiro produto é menos relevante. Porque a diferenciação pode ser portfólio, pode ser experiência. E aí tem uma terceira evolução, que ela é mais complexa. E você pode criar negócios gigantescos só com 1, ou só com 1 e 2. Mas tem uma terceira evolução, que é uma evolução de conseguir criar uma alavancagem em cima de ativo e passivo, crédito e investimentos. E quando a gente olha as grandes fintechs, é bem capaz da gente conseguir, para a grande maioria delas, criar uma análise em cima disso. Nubank fez absolutamente bem, parte 1, cartão simples, básico e bum! Evoluiu para a construção de um portfólio ali, conta, com um contexto de taxa de juros, custo de capital, está avançando na construção da relação ativo-passivo como sustentação de um negócio de longo prazo. Talvez algumas outras constroem 1 e 2 e criam negócios multibilionários, mas que ainda não têm uma solução perfeita da captação aqui para construir um negócio em cima de ativo e passivo. Então, a gente se vê ao redor do 2. Um deu certo. Né? X milhões de clientes, a gente falou dos números, cara, deu certo, grande parte disso que a gente atingiu de métricas financeiras foi ao redor do produto 1. Já estamos evoluindo no 1, 2 aqui com adjacências. E tem essa evolução para o 3, que é uma era além aqui. Mas é assim que eu penso a respeito. E é menos sobre e se
o concorrente ou um grande player criar um produto. E a commodity? Não, vai acontecer, não é assim. Sim. Então eu penso muito mais nesses outros aspectos, que não são manter a diferenciação daquele seu produto. Cara, esse ponto de você dizer que tua capacidade de cross-sell e upsell é mais importante que diferenciação é muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente se deparou com um exemplo parecido recentemente na BART. Enfim, não sei como que foi vivenciar casos práticos para vocês. Mas basicamente os nossos clientes recebem todos os valores deles por nós, né, através da nossa infraestrutura de pagamentos. E o que acontecia é, beleza, depois ele passava para o banco dele, aplicava e etc. Daí a gente lançou a nossa conta rendimento. A princípio, cara, igualzinho o mercado, não tem diferencial, não tem nada que você argumente que vai fazer de pirotecnia aqui a princípio. Mas, cara, o dinheiro já está aqui. Tipo, o dinheiro passa por aqui antes. Então, se você não precisa fazer nada para esse dinheiro começar a render, você já tem uma conveniência muito grande, sabe? E beleza, depois abre possibilidade para que ele consiga economizar muito em antecipação, porque a gente entende o quanto que de fato ele precisa antecipar, o quanto que ele não precisa, pagar de juros. Mas me fala de momentos que vocês viram esse tipo de coisa. Putz, isso daqui a gente vai adicionar uma commodity, mas de certa forma não é uma commodity porque faz muito mais sentido ele comprar isso dentro do ecossistema da Nomad do que fora. Eu queria que fosse simples, né? Mas é mais complexo do que... Aliás, o fato de ser complexo é o que nos permite criar diferenciação, é o que nos permite criar uma vantagem competitiva versus o mercado. Mas vou dar um passo atrás antes de falar especificamente de algumas funcionalidades. No nosso processo de lançar a Nomad, a gente tinha essa preocupação desde muito cedo. É muito difícil a gente entender quando é o momento que a gente precisa ter esse próximo produto na prateleira para conseguir avançar. É muito difícil a gente, no nosso mundo de fintech, em que a gente tem reguladores, licenças que precisam ser aprovadas, o time para conseguir essas licenças, desenvolvimento de negócio, né, BizDev com parceiros, construir junto aos parceiros. Então, são tantas variáveis no processo de construção que é muito difícil a gente conseguir se planejar com um período ali adequado, curto. Então, eu tinha uma preocupação, acho que maior que a média em relação a isso, e eu sempre recebi feedbacks na Nomad para que a gente fosse mais focado do que a gente era. E sim, foco é importante, sempre achei, e acho que na Nomad isso foi uma das grandes mudanças, assim, não vamos ser tão focados quanto dizem, vamos fazer mais coisas que em paralelo sim, porque é difícil entender o timing de testar, validar, conseguir fazer o cross-sell de adjacências, e foi por isso que mesmo antes da gente lançar a conta, primeiro a gente foi para o mercado e lançou a conta, a gente tinha uma licença de investimentos lá nos Estados Unidos, e a gente tinha um produto de investimento nos Estados Unidos. A gente lançou praticamente junto e ficamos quase 3 anos sem fazer campanha a respeito disso, desenvolvendo em paralelo, mas porque a adjacência que a gente precisava construir, claramente é um produto diferente, não é uma funcionalidade de uma conta, investimentos, outras licenças, produtos bem diferentes, a gente foi desenvolvendo esse negócio em paralelo contra tudo e todos, assim, né? Porque é uma questão de crença. Para mim é um desafio muito grande ficar refém dessa necessidade e não tá pronto para fazê-la. Então a gente foi fazendo muita coisa em paralelo. Isso é genial, porque assim, todo mundo sempre tem uma visão onde, cara, dado que você construiu tudo, faz sentido, ótimo, maravilhoso, mas a ponte entre o ponto A e o ponto Z, ela é o desafio, né? E aí, o que eu acho que fica na cabeça de todo mundo tá bom, o que eu preciso fazer primeiro para fazer depois, e eu acho que é inevitável que você tenha que, assim, decidir o teu sequenciamento, mas o que você está abrindo de porta aqui é que talvez o caso começa as coisas ao mesmo tempo, porque daí você tem a capacidade de, né, se isso for viável, financeiramente possível e etc., e
aprendendo no processo e estando mais preparado na hora daquilo se plugar ao primeiro, ao segundo, ao terceiro produto que tracionou, né? Exatamente. E as pessoas não veem, não é uma questão necessariamente de fazer ali de forma e às vezes pode ser, mas não é necessariamente isso. No nosso caso, a gente foi lançando e colocando esses produtos ali disponíveis. Por vezes, são anos de construção antes de comunicar fortemente, alinhar comunicação / estratégia de promoção, etc. Às vezes pode ser antes. Mas isso me faz pensar num outro ponto, né? Você está me dizendo que você gastou 1 ano, 2 anos, regulação, BizDev, parcerias, para algo que você não viu operando e teoricamente não sabe se vai dar certo, né? Exatamente. Que é, assim, contrário da boa prática e do Lean Startup, etc, etc. Só que eu fico com a impressão de que as pessoas têm ideias um pouco equivocadas sobre o que é validar um produto, validar uma demanda. Por quê? Por um lado, de fato, existe uma particularidade que é aquele produto dentro do teu ecossistema. Então, pode ser que você lance e você tenha algum desafio para fazer ele tracionar com o teu tipo específico de cliente, com o teu tipo específico de estratégia. Só que ainda assim, grande parte dos produtos que você está fazendo, eles são feitos por incumbentes hoje e, de certa forma, a demanda está validada, assim, né? Então, me fala um pouco de como que é essa equação na sua cabeça de, ok, tipo, quanto que o fato disso já está sendo utilizado pelo meu tipo de cliente num bancão da vida já é uma proxy para você falar, tudo bem, eu sei que pode dar errado, mas aquilo dali tem um primeiro cheiro de validação, de demanda e etc. No nosso caso, esses 2 grandes produtos que a gente oferece, não sei se são produtos, se são 2 portfólios talvez, né? Eram relativamente novos na geografia, mas o uso, o valor, o benefício era muito claro e existia uma aposta que na oferta isso vai gerar um movimento e um super tailwind. E gostaria de entender o seu caso, porque tem um ângulo diferente. Tem alguma parte da promessa do produto, do que se oferece, que é diferente. No nosso caso, quando a gente foi criar uma conta lá fora, com um cartão lá fora, plugado em um banco nos Estados Unidos, com a garantia do FDIC, o equivalente ao FGC, essa conta que poderia ser criada sem tarifas, né, sem taxa de manutenção, eu diria, direto do Brasil, digitalmente, isso não existia. Então, não existia uma solução fácil para um brasileiro mover dólares. Usar um cartão emitido lá nos Estados Unidos, sem custo na emissão desse cartão, e usar e economizar absurdo. Não existia ninguém fazendo isso. Exatamente isso não existia. Então a gente tinha essa grande aposta. E foi isso que fez a gente, ainda durante quarentena, com voos cancelados para a Europa, Brasil proibido de ir para lá, brasileiro proibido de ir para lá, quarentena de 15 dias obrigatória para você ir para os Estados Unidos, tinha que passar no México, República Dominicana, aquilo lá. Mesmo assim, a gente ficou 1 ano, que a gente lançou em novembro de 20 até novembro de 21, que foi quando os Estados Unidos liberaram da quarentena e o brasileiro podia ir diretamente. E a gente lançou a conta com o cartão. E, na verdade, evoluiu muito ao longo do ano que a gente foi evoluindo o produto. Mas a gente ficou esperando, quase morrendo, mas esperando, numa crença muito forte de que, ao final dessa restrição, volta pós-pandemia, essa demanda estava cada vez mais reprimida, quanto maior a repressão, pós-repressão, bom. Então, no nosso entendimento, teve um fator adicional que era uma demanda reprimida, no primeiro caso. Em paralelo, a gente foi construindo soluções de investimento. A gente não foi o primeiro. Um player veio para o mercado, muito junto de nós, lançou produtos com ângulo de investimento primeiro, criando um acesso que antes também não existia. Simples, não vou ficar fazendo comparações de produto, eles têm alguns ângulos, a gente tem outros que a gente entende que são de diferenciação do nosso lado, mas
Guardadas as proporções... A edição vai só subir o logo do seu concorrente pode ficar aqui à vontade. no e-mail. Mas guardadas as proporções dos diferentes segmentos ali, o inicial de banking e o de investimentos que a gente lançou, existe o entendimento também que está sendo construído um acesso e que vem um novo vento de cauda. Não existia esse produto de forma acessível nos diferentes bancos para o segmento que a gente oferece. E está existindo um processo educacional, junto com o acesso, com campanhas da indústria inteira, que está construindo uma nova indústria. Então, talvez esses dois exemplos sejam diferentes, porque tem um aspecto dos dois produtos que é a jurisdição ali, né, da presença do produto, que não existia, de certa forma a gente está construindo. Eu tenho certeza que você pode construir um paralelo com outros produtos, com a Bart, mas assim, olha, não era esse aspecto da geografia, era um outro aspecto de experiência, de acesso, de facilidade de uso, algum aspecto. E aí a grande aposta, desculpa só para fechar, acho que a grande aposta é uma crença que esse aspecto ele é suficiente para causar um efeito de faísca que não, opa, entramos, está funcionando, vai o pessoal, a gente tem um canal de aquisição que junto com isso cria um efeito... Mas só para entender, não existia uma determinada forma de você resolver o problema como você resolve hoje, tendo uma estrutura nos Estados Unidos para atender brasileiros, mas você já tinha brasileiros tentando resolver aquele problema de outra forma. Justo. Que beleza. Porque eu acho que isso é outra nuance sobre validação que é pouco discutida, né? Você não tem certeza se você vai conseguir mudar o comportamento do cara e falar, ok, porque agora vai ser mais barato, mais conveniente, ele vai deixar de fazer no formato teoricamente mais burocrático para fazer no meu formato, porque eu nunca vi isso acontecendo. Mas você tem uma lógica, né? Tipo, ele já está atuando e se esforçando para poder ter aquele resultado final, teoricamente de uma maneira mais cara, menos conveniente, mas a mudança de comportamento você não vai ter certeza. Exato. No nosso caso, o problema estava claro, né? Custo, conveniência, etc. Estava lá. Será que a nova solução que exige você baixar um aplicativo novo, criar uma nova conta, com esse desafio do meio Brasil, meio Estados Unidos, segurança, mas tem N desafios ao redor Mas disso. a gente tem um exemplo muito bom nesse aspecto. Quando a gente lançou o produto, a gente percebeu que o CFO usa uma plataforma de pagamentos e ele costuma ter duas opções meio binárias no mercado, que é, beleza, teu cliente te paga parcelado, ou você antecipa tudo e recebe menos as taxas de antecipação, juros de todas essas parcelas, tudo à vista, né? Apesar dele estar pagando o banco de pouquinho em pouquinho, ou você recebe de pouquinho em pouquinho conforme o pagamento do banco. E aí, o CFO ele está sempre tentando pagar ao menos mínimo de juros possível. Provavelmente ele não precisa antecipar 100%, talvez ele precise antecipar 80%, 75%, 66%. Vamos criar um modelo mais flexível, porque no final das contas ele vai estar atingindo a meta dele, que é redução de custo. E aí quando a gente fez isso, não deu em nada, assim, né? A gente percebeu que a mudança de comportamento, ela era mais pesada ou mais complexa do que a gente esperava, até porque os dados de recebimento estavam numa plataforma, os dados de pagamento estavam em outra, e ele tem um monte de BO para poder resolver. Aí o que a gente fez? Quando a gente lançou a parte de conta rendimento e o dinheiro começou a ficar aqui, aí sim a gente podia falar, olha, o dinheiro vai ficar aqui como uma etapa intermediária para a gente poder saber na vírgula quanto você precisa antecipar e você começar a pagar de juros só o que você precisa. E aí a gente conseguiu construir uma ponte entre o comportamento A e o comportamento B, né? Mas foi exatamente isso. Você tem a lógica, você não sabe se ela vai ser o suficiente para o comportamento mudar. Acho que na sua indústria, no seu produto, eu acho que o desafio é maior. B2B. Quantidade de clientes, processo de decisão mais longo, incentivos mais complexos e provavelmente diferentes pessoas envolvidas. Eu entendo que no mundo B2B esse processo é mais desafiador, de fato entender o que vai fazer o cliente se mover e adotar. Eu acho que no caso B2C,
forma geral, ampla, é mais fácil. Mas quando que você considera que um negócio está validado, né? Porque eu acho que essa palavra é super genérica, no final das contas, porra, você tem um espectro gigantesco. É isso, né? Você coloca algo para rodar, pode ser que aquilo não tracione como você espera, mas você tem uma crença de que, putz, é questão de tempo, é questão de novas tentativas, ou o contrário, né? Pô, teve uma adesão legal ali, você não sabe o quanto que aquilo te dá certeza de da aderência do produto. Como é que você lida com isso? Talvez bebendo do que a gente falou há pouco sobre a minha própria dificuldade em focar e a minha tendência a fazer múltiplas coisas em paralelo, eu assumo que sempre vai estar próximo de comoditizar ou de esgotar e tento construir em paralelo. A gente poderia explorar um pouco dos exemplos, dos produtos e subprodutos, mas eu assumiria, se a gente tem, ambos aqui nós temos, a gente abriu aqui falando dos objetivos de receita, que são longo prazo. Você falou desse, mas eu tenho certeza que você tem alguns objetivos, alguns anos ali além, né? Então, à medida que você pensa neles, é assim que eu penso. Eu tô tentando pensar aqui, porque eu não tenho uma resposta imediata, mas a forma como eu penso cara, a gente tem um pouco desse objetivo, é uma referência circular, né? A gente quer atingir aquele valor. É possível com esse produto que a gente tem hoje, com os clientes que a gente tem hoje? Quais que são as alavancas, né, de clientes existentes, novos clientes, ticket médio, conversões, uma modelagem. Quanto menor a gente mais difícil é a gente ter crença, né, na capacidade dessa modelagem ser viável. Quando a gente vai crescendo, a gente começa a ter evidências melhores daquilo que é existente. Então, acho que fica um pouco mais fácil a gente entender o potencial e a capacidade dos produtos existentes e as alavancas que a gente tem para impactá-las e a necessidade de priorizar novas alavancas. Então, fugir da sua pergunta, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, mas aí acho que justamente por esse desafio, vamos tentando fazer coisas em paralelo. Lucas, um ponto que eu queria voltar aqui, o seguinte, antes da Nômade você tocou Grupo Zap, no final das contas tocou Grupo Zap porque você estava no Viva Real, fundado pelo Brian, ele era o CEO e ele quis te fazer sucessor dele, você virou CEO do Viva Real. Não é a trajetória típica, né, de um CEO de startup, normalmente ele é o fundador. Cara, o que você acha que o Brian viu em você? Talvez falta de opção em outras pessoas. Caso, acho que vale falar sobre o caso específico, porque é uma dinâmica muito particular de cada empresa, de cada momento, da governança, da organização. O caso ali, o Brian é um americano que já morava fora dos Estados Unidos há muitos anos, fundou o Viva Real. Se eu não me engano, a nossa sucessão aconteceu quando ele fez 10 anos, morando fora do Brasil. A esposa dele também não era brasileira. Você estava quanto tempo no time? Eu me juntei em 12 e eu assumi como CEO em 16. Então ele já tinha, por questões pessoais, ele queria voltar. Ele tinha 2 filhos, a segunda filha, né, um filho que veio para o Brasil, a segunda filha nasceu no Brasil e já queria voltar para os Estados Unidos. Se fosse nos tempos de hoje, em que o trabalho remoto funciona, ele não teria deixado de ser CEO. Então, acho que é importante ter um pouco desse contexto. Dado isso, a forma como a gente já se organizava na Nômade, no Viva Real, era... Eu tocava inicialmente vendas, depois assumi vendas e ops, né, e algumas outras funções, marketing. E a gente fazia uma certa dupla ali, junto ao conselho, e ele fazia muito do papel externo e eu fazia muito do papel interno. Em reunião de conselho, mesmo antes de eu assumir como CEO, eu já tinha esse papel de apresentação de resultados, de certa forma. Então foi um caminho natural. Agora, é claro que existem critérios, fatores que eu acho que contribuíram. Talvez uma questão meio de obsessão, assim, de um foco muito grande em execução, que eu entendo que é um traço compartilhado entre fundadores, né? Uma obsessão com o resultado, com a linha de frente. Acho que esse ângulo, assim, essa irracionalidade no processo de tocar o negócio, eu acho que eu compartilhava.
E eu acho Uma que falta de razoabilidade. Exato, bastante razoável, mesmo quando deveria ter um pouco por vezes demais. Eu acho que isso foi o fator. E a verdade é que não mudou muito. Acho que a gente teve o privilégio de poder fazer esse processo ao longo de um período mais longo do que a maioria das empresas. A gente fez esse processo de transição por uns 2 anos. Então, em 2014, ele me comentou, Lucas, eu acho que você é o sucessor, vamos trabalhar nisso. Não sei quando exatamente, sabemos que temos nós dois que evoluir nesse processo, vamos trabalhar para isso. Não é uma promessa, é um processo. E aí a gente começou a trabalhar. Você tocou o Viva Real por quantos anos? 2016, depois a gente fundiu com o Zap, eu fiquei como CEO do Zap até 20. Uns 4 anos. 4, 5 anos. Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas antes de eu te conhecer pessoalmente, eu li o livro do Brian, você era um personagem lá dentro, né? Do livro, engraçado. 100% real o livro dele. Cara, se a gente estivesse gravando então em 2020, né? Porra, você como CEO ali do Viva Real ou do Grupo Zap e tendo construído uma série de convicções e tudo mais, o que você daria de conselho que, tocando a Nômade, você desaprendeu, assim? Você discordaria hoje do Lucas de 2020? Certamente muitas coisas ao longo dessa jornada. Algumas delas, talvez mais para o finzinho, acho que eu já estava incorporando, entendendo. Mas a importância das relações que a gente foi construindo no longo prazo, o quanto os colaboradores antigos e a relação que eles têm de lealdade com a empresa e se são colaboradores que tiveram sucesso nos tempos iniciais da empresa, tem algo que tem um potencial de impacto mesmo no longo prazo. Acho que já está muito internalizado em todos nós a ideia de que existem momentos dentro da empresa que talvez os colaboradores da etapa 1, mesmo nós, não somos a pessoa adequada para estar naquela posição daqui a pouco, no outro desafio e além. Você tem que trazer alguém acima. Você tem que trazer, são outros skills, é verdade. Mas eu entendo que é super desconhecido o valor que as relações construídas ao longo do tempo, ao longo dos anos, tem na gestão e na capacidade de um time de entregar. Super importante. Então, exemplo, aquela química, aquela capacidade de alinhamento, de facilidade de comunicação, o quanto é desnecessário investir tempo em alinhamento, governança e etc. com as pessoas com as quais você já trabalha há muito tempo. Saquei. E isso, especialmente em ambiente mais remoto, é muito difícil de ser construído. E acho que isso ficou muito mais forte para mim agora na Nômade. A gente é uma empresa remota, com os prós e contras. Isso me fez pensar num outro ponto, né? Acho que uma conversa recorrente entre empreendedores, founders, é que assim, você quer trazer uma pessoa para tocar uma frente ponta a ponta, uma business unit, por exemplo, e você quer que aquela pessoa tenha o perfil de empreendedor, fundador, etc. E, cara, é muito difícil isso acontecer, dar certo, você encontrar esses perfis, eles quererem estar junto com o time em vez de fundando uma empresa. O que você já passou nesse sentido? O que você aprendeu nesse sentido? Muito difícil. Hoje a gente tem 500 colaboradores. E existem desafios ali de governança. Tem gente que fala números. A forma como eu penso no processo de escalar são ordens de grandeza. Eu entendo que a cada ordem de grandeza, de 1 para 10 para 100 para 1000 pessoas, ou de 2 para 20, né? Ou de 5 para 50, esse salto de tamanho de organização é um salto que exige mudança na governança. Sair de 6 para 60 vai exigir rever a governança. As linhas de comunicação, reportes, gestão, fóruns, cerimônias, os ritos, vai exigir. E é sofrido para quem perde. É sofrido para quem perde.
Se antes a empresa tinha 15 pessoas e existia uma reunião semanal de alinhamento, todas as 15 pessoas participavam. 150 pessoas, não 15, não vai ser uma reunião de 150 pessoas. Pode ser que seja um fórum de liderança, etc. Algumas das pessoas dos 15 ali não vão ter informação de primeira, não vão ter, vai ter um telefone sem fio, vão ter que investir em cerimônias de comunicação, enfim, tem os N aspectos que a gente sabe que são desafiadores aqui. Dito isso, eu acho que então já está muito internalizado, especialmente acho que a gente, fundadores, assim, né, no processo de escalar as empresas, é muito claro que a gente sabe, não é a mesma pessoa. Por quê? Porque se antes a gente tinha 15 pessoas e tinha um head de... Algum time tinha uma pessoa, era o head. Um head de, se fosse um time, dependendo da empresa, um head de marketing. Se é 150 pessoas, talvez não seja essa uma pessoa o head de marketing da 150. E essa pessoa vai perder a capacidade de comunicar diretamente. Vai perder. Bom, estou reforçando o ponto aqui que, para mim, o mais importante não é achar a pessoa founder, mode ou startupeira. É importante, tem pessoas que são mais generalistas, são mais hands-on, trabalham em ambientes mais... Sim, tem, mas para mim, há muitos anos, talvez, eu acho que eu diminuí o peso disso e aumentei o peso na importância da comunicação e do alinhamento constante com as pessoas e com a organização de que vai mudar. Saquei. Vai mudar. Então, e a verdade é uma profecia que vai acontecer, porque se for para ter sucesso, isso vai acontecer. E aí é quase que, assim, olha, se você fizer seu trabalho direito, isso provavelmente vai acontecer. Se você era o head de marketing numa organização de 15 pessoas que talvez não faturasse, as chances são muito pequenas de que se a gente tiver muito sucesso e daqui a 3 anos, só coloca o que vocês estão crescendo e daqui a 3 anos, eu falo você, eu, todo mundo, a chance de ser exatamente a mesma coisa é muito difícil. O que eu estou te dizendo é que eu vou te trazer para se tudo der certo, você não vai ser o que você é. Chances são muito pequenas de você manter as responsabilidades que você tem. E eu acho que esse alinhamento proativo, eu entendi que era a melhor forma de aumentar a chance disso acontecer. Animal. A segunda coisa que eu fiz foi tentar trazer as pessoas o mais sênior possível, mesmo que talvez elas não tivessem aquele perfil que é o mais hands-on possível, o mais operacional, etc. E é claro que sim, eu sou hands-on, eu faço coisas operacionais, mas eu entendo que a combinação dessas duas, um alinhamento contínuo e trazer as pessoas o mais sênior possível, desde que você consiga pagar, encaixar na cadeira, etc., eu acho que diminuem esse problema que é intrínseco do processo de escalar. Fiquei curioso agora, 500 pessoas, 600, 700 milhões de faturamento analisado. O que você faz ainda de mais operacional, tático no seu dia a dia? Sou muito chato. Eu faço muita coisa operacional. Eu dou meu celular para resolver problema de cliente. Eu entro em rede social e respondo. Eu faço muitas dessas coisas. Eu faço muito slide. Bom. Eu faço fazer isso. Faço várias outras coisas. Eu não faço, mas tem coisas operacionais. Às vezes as pessoas não entendem que assim você não precisa ser sempre cada vez mais gestor, você tem um papel também de coringa, que é, caramba, tipo, você tem tanto contexto que se você for lá e fizer você mesmo, vai ter mais valor do que se você estiver liderando time, lidando com gestão e etc. Né? Tem uma ambiguidade, é uma daquelas coisas que é difícil a gente definir, você tem que fazer isso sim, quanto, porque é claro que o processo de desenvolvimento da organização, das pessoas, passa por empoderá-las para que elas façam. Elas têm que fazer, né? Acho que no desafio de crescimento como líderes, né? como indivíduo dentro da organização, eu acho que o mais complexo de todos é quando você passa a ser líder de outras pessoas, assim, né? De primeira experiência. Todo mundo tem que ser líder de si mesmo para evoluir como líder, né? De pessoas. Acho que esse de entender que você tem que liderar as pessoas, mas o que significa isso? Como fazer com que o time se mova? É super desafiador. E o equilíbrio entre, de fato, fazer com que as pessoas façam e, por vezes, estar ali e
que tem múltiplas mensagens esse negócio de ir lá na linha de frente, né? O exemplo, a mensagem de que você se importa, que você está cuidando, né? A inspiração para as outras pessoas, mostrar como se faz, olha aqui, e N outros aspectos que são positivos. É super difícil equilibrar quando fazer, quanto fazer. Total. E Lucas, basicamente a Nomad teve uma trajetória que foi linearmente para cima, quando a gente, né, olha de fora. Quando a gente olha de fora. Mas assim, não, tudo bem, mas assim, mal ou bem foram anos, né, que, porra, vocês foram de 0 a 600, 700 milhões, mas independente de quão linear for o faturamento, a gente sabe que emocionalmente é sempre uma montanha-russa, né? E, putz, você já tá, o quê? Na sua quarta, quinta experiência como CEO. Conta um pouco de que você, em tantos anos, foi aprendendo sobre esse gerenciamento emocional. Sou péssimo. Sou péssimo nisso, não sou exemplo. Muito estressado, tomo remédio há muitos anos e então não sou um ótimo exemplo. Sigo grande parte das recomendações de fazer exercício, dormir, durmo ótimo, sempre dormi bem, faço meditação, tudo, mas trabalho muito e gosto e tenho um engajamento muito forte assim com isso. E isso me deixa cansado mentalmente, né? Fadigado, etc. Então, eu não sou um bom exemplo. Em resumo, você está aprendendo. Quando você está mais ou menos no seu 15º ano como CEO, você vai estar aprendendo. Exato. Eu já tentei muita coisa, eu leio bastante, muito. Então, consumo livro de coisa que eu concordo, coisa que eu discordo, tento ver se eu acho algumas coisas. Estou no processo de desenvolvimento aí. E, infelizmente, eu não... Eu sei que eu não deveria trabalhar muito, eu não sou referência para isso. Todos os feedbacks que eu recebo de 100% das pessoas é que tem alguma coisa errada. Então vamos ver, espero que eu aprenda ainda ao longo do tempo. Tem tempo. Exato. Isso é interessante, né? Acho que outro desafio você está falando de o que você continua encontrando para ler, que muitas vezes você vai estar lendo um negócio que você nem concorda. Eu acho que se desenvolver e falar, putz, essa pessoa aqui me ensinou algo que eu precisava aprender, ou esse livro aqui me ensinou algo que eu precisava aprender, vai ficando cada vez mais difícil, né? E aí acho que a minha pergunta dado que sua régua vai subindo cada vez mais, que pessoas, que conversas que você teve nesses últimos anos que você falou, putz, isso me ajudou, isso me ensinou um negócio que eu não sabia e que foi muito importante para mim. Eu não sei se eu concordo que é difícil encontrar pessoas assim, com quem a gente aprende. É mesmo? Eu acho que a gente vai aprendendo, mesmo em questões operacionais, constantemente. Constantemente. Por N motivos. Vou dar um exemplo. Vou dar 2 passos para trás. Uma forma que eu acredito que eu cuidei da minha carreira para que ao longo do tempo eu ficasse engajado, feliz, era buscar maximizar aquilo que me faz feliz e engajado e buscar diminuir meu tempo, minha dedicação, minha exposição ao que me incomoda, ao que eu tenho de dificuldade, etc. Então, trazer pessoas que... E aí não é papinho de gestão, vamos trazer quem te complementa, mas de fato isso. Assim, olha, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer acompanhamento contínuo para busca de excelência. Não gosto. Acho um porre. Talvez por isso eu tenha sido um consultor fracassado, porque eu não era esse perfil. Por outro lado, eu entendo a necessidade de nós, como gestores da organização, de comunicar aqui e, de alguma forma, fazer com que isso seja importante e relevante. Tem certas coisas, por mais que a gente sofra, que não é o que a gente goste, assim, como é que eu vou lidar com isso? Então eu tenho que maximizar minha felicidade, meu engajamento, porque senão depois eu não vou querer ficar aqui. O que eu quero é ter combustível. Exatamente. Então, acho que com o tempo eu comecei a entender que mesmo aquelas coisas das quais eu não gostava, pode ser que eu não gostasse porque eu não entendia, pode ser que eu não gostasse porque eu não tinha uma certa habilidade, não sei, pode ser. Mas exatamente nessa, sempre que eu penso ao longo do tempo,
tem um monte de oportunidade de aprender a respeito delas. Então, talvez eu esteja aqui divagando muito, mas tem vários aspectos de coisas que eu não sei, básicas, e que eu continuo aprendendo. Acho que uma das mais legais que eu tive recentemente foi uma discussão sobre um processo de operação de call center e atendimento. Você falei, caraca, a gente não tinha exatamente aquilo, a gente tinha um time de CX avançado, e eu fui estudar uma operação de call center, e eu achei aquilo incrível. Falei, cara, que está sendo transformado com tecnologia atual, mas eu achei aquilo incrível. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça, você me perguntando assim, né, que foi uma conversa que você teve? Cara, eu conversando sobre uma operação de call center foi um negócio muito uau, que eu não imaginava, né? E acho que Mas eu vou reformular a pergunta, porque, de fato, eu concordo que, putz, todo dia eu esbarro com um, cara, estagiário muito inteligente que vai me ensinar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, você foi tendo acesso, né, a pessoas com tempo cada vez mais competido, né, e tudo mais. E muitas vezes você vai conversar com, uma pessoa que construiu um negócio muito legal, você cria expectativas, às vezes essas expectativas são atendidas, às vezes não, né? Justo. E aí eu queria que você me contasse algum caso desse que você fala, putz, aquilo realmente foi legal e por quê? Talvez uma conversa em um nível mais pessoal até, um dos nossos investidores a respeito de como abordar a estratégia de longo prazo da empresa e saída. O que você pensa? Você vai vender a empresa em algum momento? Tabu nessa discussão. Você vai vender a empresa? Está construindo para vender? Ué, mas todo mundo pensa nisso. Você tem que pensar. Você nunca falou no conselho a respeito. Será que a gente tem que falar? Porque seu investidor quer saber a respeito. Isso impacta ele. Afinal de contas, o investidor investiu em você e, se for o modelo tradicional de venture capital, ele vai querer sair daqui a alguns anos. E aí, como você vai construir essa saída? E acho que essa conversa com o sócio fundador de um dos fundos que liderou uma das nossas rodadas foi uma das conversas recentes e que foram super transformadoras na minha cabeça, na forma de, inclusive, me comportar, né, junto aos investidores, para tirar o aspecto que eu falei é um tabu, de certa forma, desconfortável, mas quando você coloca a perspectiva deles, não, isso é um assunto que a gente precisa falar a respeito. E uma grande virada, assim, de chave, até na forma como a gente pensa sobre rodadas futuras, né, tocar o negócio. Para mim foi muito legal. E é um tipo de conversa que é difícil a gente ter com amigos, outros empreendedores, né? Sim. Como é que a gente vai falar sobre liquidez? Né? São assuntos que são absolutamente importantes, sensíveis para nós, mas muito técnicos. Dentro da empresa não é que tem outras pessoas, aliás, isso é uma responsabilidade normalmente de fundador CEO, não é que tem outras pessoas na empresa com quem você consegue compartilhar, com o resto da indústria. Mas como que eu vou falar com o Rafa a respeito? A gente está falando aqui, às vezes compartilha investidor, é super difícil. Sim. E aí foi muito por acaso, num papo com um dos nossos investidores, que ele mesmo abordou, eu me senti numa conversa como se eu fosse um adolescente, assim, conversando com o pai lá no passado. Super experiente, senta aqui, vamos conversar a respeito. E foi, assim, muito legal. Muito bom. Lucas, primeiro papo que a gente teve, você já começou falando, cara, não tenho muita dica para dar, vou dizer o que funcionou comigo e tudo mais. Esse é o tipo de coisa que a gente mais aprende empreendendo, né? O quanto que não existem tantos princípios e boas práticas assim, a não ser, cara, entende o que está acontecendo naquela situação, cria uma hipótese baseada na causa que você identificou, tenta fazer dar certo e segue um processo de tentativa e erro. E, portanto, né, o melhor conselho é um conselho vago pra caramba, né? Sim. Como que você lida com isso? Então, eu imagino que você tenha tanto empreendedores que você mentora, quanto liderados que você tem no time, que você fala, putz, essa pessoa precisa ter mais cabeça de
first principle e realmente pensar sobre aquilo, encontrar uma solução específica para aquilo, mas se você vira e fala para ele isso que eu falei, você não vai ter ajudado em muita coisa, né? Difícil, né? É difícil até fazer a pergunta, né? Sim, total. Acho que esse é um tema que eu fico pensando, que é do dia a dia, né? Toda hora a gente está pensando a respeito, como que a gente fala sobre esse conflito. É super difícil. Eu tenho algumas, assim, vou navegar um pouco aqui em alguns lados. Acho que Manda bala. Tem um primeiro ponto que é essa dualidade que existe do curto prazo e longo prazo. E é super contraditório. E especialmente no contexto de startup, que é normalmente uma empresa com menos recursos mais limitados, múltiplas restrições, não só de capital, esse conflito do curto prazo, longo prazo, ele é muito difícil de ser explicado, de ser justificado. Então, processo de alocação de recursos na empresa, processo de decisão de estratégia, projeto, são esses momentos que constantemente a gente tem esse desafio de explicar. Pode ser A, pode ser B. A forma como eu lido com esse desafio, eu acho que é falando o máximo possível justamente desse conflito. Entendi. Que é o conflito que por vezes é longo prazo, curto prazo, que por vezes é velocidade, qualidade, de trazer que a gente vai ter sempre esses conflitos nas decisões. Esse é um ângulo que eu tento falar muito a respeito. Na nossa posição de CEO, de líder, acaba ficando com a gente a responsabilidade de longo prazo, porque é muito mais difícil para a organização entender os desafios de longo prazo. E é muito mais natural que a organização tenha que se dedicar para resolver os desafios de curto prazo. É muito mais claro, é muito mais fácil entender num plano o que é mais curtíssimo prazo, o que é uma tarefa menor. É muito mais complexo, muito mais arriscado prever, projetar, estimar. Então, normalmente, a referência é, cara, o que é longo prazo vai ficar mais com liderança, o que é mais curto prazo com o restante da equipe. E, infelizmente, a visibilidade de longo prazo ela é muito turva. E, no nosso caso, com todo o risco associado, com um objetivo absolutamente distante, quando a gente lança uma empresa, a empresa vale nada, não tem nada. Então, a construção de qualquer coisa é vezes infinito, né? Isso é um conflito contínuo. Só um outro aspecto aqui desse desafio, eu tendo a explorar muito a teoria do utilitarismo, né? Que é que o mundo, infelizmente, ou felizmente, mas o mundo não é maniqueísta, não é sim ou não. É sempre talvez, é sempre depende. Então, cara, a gente não faz um projeto, a gente não toma a decisão de fazer um projeto porque sim, vai acontecer isso ou porque não. É porque tem uma chance de acontecer. A gente faz um budget, um orçamento que a gente coloca que vai atingir ali aquela meta de 100%, que tem uma probabilidade de atingir aquilo. Não é que a gente vai deixar... Não, decidimos não fazer o projeto porque ele não vai... Não, porque tem uma chance de não acontecer. Então, é probabilístico, não é determinístico. No utilitarismo que eu estou querendo dizer, não é 8 ou 80. Não é que a gente decidiu fazer o A porque ela é 100% positiva. Não, tem coisas positivas, coisas negativas, e o lado B teria outras positivas, outras negativas, e que por vezes não vão ser comparáveis. Então não adianta você tentar racionalizar. Infelizmente o bom senso não é comum. Então no fim, se a gente está mais ou menos alinhado, toca, bora. Se tem dúvida no processo de tomar uma decisão, escala e resolve e vai. Então, acho que é constante esse tipo de discussão, que é uma loucura, né? Eu falei 300, não tem nada a ver com nada, mas é o dia inteiro. Esse processo de como racionalizar o processo de tomada de decisão e de gestão, sendo que o que mais tem é incerteza no meio do caminho. Cara, achei muito engraçado você disse. Considerações super tangíveis, né? Porque, em primeiro lugar, o teu conselho 1 aqui, ele é muito prático, que é, cara... É difícil explicar as nuances disso para alguém e talvez o foco deva ser trazer para essa pessoa justamente o elemento de contradição, ou seja, dar o senso crítico para essa pessoa de como que aquele contexto ele é complexo e falar justamente do que é contraintuitivo, porque beleza, é provavelmente ali que a pessoa está patinando. E depois esse ponto de são chances, né, me fez pensar muito
algo que a gente conversa muito aqui, eu acho que é uma versão parecida do que você disse, mas é complementar, que é mais ou menos assim. As pessoas às vezes acham que a realidade é uma piramidezinha, ou seja, você tem premissas e a partir daquelas premissas você vai construindo inferências e essas premissas não mudam, né? Só que, na verdade, você, pelo menos para tocar um business, precisa operar sempre por hipóteses, né? Então, você assume uma premissa temporária, mas o que você sabe é que você só precisa dessa premissa para poder lidar com uma primeira hipótese. E isso vai te fazer ir até um outro ponto em que aquela premissa talvez deixe de ser verdade, você passa a lidar com outra e você tem que navegar na realidade mais ou menos assim, né? Uso talvez analogias ou formas diferentes de explorar esse mesmo desafio e quando a gente escala, isso só piora. Explicar essa complexidade em um negócio cheio de riscos, incertezas, premissas que mudam, quando você vai crescendo, você tem mais times, mais distância, mais dificuldade de comunicação, então só piora o desafio. Lucas, falando de desafio, de coisas que são difíceis, minha última pergunta é: todo mundo sabe que o modelo VC-backed, e eu acho que tocar uma empresa como um todo, independente de ser investido ou não, tem uma série de incentivos meio tortos, assim, né? Momentos em que você fala, cara, eu acho que o melhor para a empresa seria isso se eu tivesse, se eu não tivesse uma série de interesses no meio da história toda, mas por causa de aparências, por causa de algum tipo de agente que eu preciso agradar ou qualquer coisa meio artificial, né, ao que você acredita, você às vezes está ali tendo que equilibrar isso na tua tomada de decisão. O caso típico é aquela história de, pô, vou fazer o que eu acredito ou preciso fazer algo que fica bonito na planilha, né? Estava comentando aqui dos investidores, especialmente quando a gente está tocando um negócio e a gente trabalha com investidores, ele é intrínseco ao seu papel de tocar o negócio, né? O incentivo de um investidor, ele é claro. O investidor tem um cliente, que é o dono do dinheiro que o investidor coloca na sua empresa. E ele tem um combinado com esse cliente. Ponto. Essa é a realidade, né? Uhum. E por vezes a realidade ou o incentivo do empreendedor, ele é muito emocional. Eu quero ser feliz, eu estou aqui, eu faço o que eu faço porque eu gosto de estar onde eu estou com as pessoas que eu estou. É isso que eu gosto de fazer. Acho que o investidor, a gente precisa ter um alinhamento. O investidor precisa que o dinheiro dele retorne para ele pagar lá, né, os combinados que ele tem. E de alguma forma isso precisa estar alinhado com a minha vontade de ser feliz tocando o meu negócio. Se divergir, em algum momento vai ter conflito. Uhum. E isso é super comum. Então, acho que existem diferentes aspectos. Só nessa relação investidor-empresa. Entre os investidores isso é comum. Investidor que, na verdade, o simples fato de ter decidido fazer um aporte na empresa em um momento do tempo diferente, já coloca naquele investidor uma necessidade de retorno em um certo momento do tempo, diferente do outro que entrou depois. E aí aquilo pode ser super conflitante com o negócio e aquelas oportunidades de curto prazo. Vou usar capital agora para isso ou não vou? Vou acelerar o desenvolvimento de um produto ou não? Isso é dia a dia. Uma vez um outro empreendedor fez um comentário sobre Viva Real e Zap há muito tempo, perguntando sobre proposta de valor, e eu me lembro que a gente tinha acabado de vender a empresa para a OLX, e aí ele veio, então acho que ele veio com menos problemas em ser direto. Eu disse, mas o produto de vocês é horrível, né? Vocês perderam a briga para o quinto andar. Me diga mais. O serviço do quinto andar, ele é muito melhor que o de vocês. Não, explique mais. O quinto andar faz o aluguel para mim, etc, etc. E aí tinha lá. Assim, eu admiro muito o que o quinto andar construiu. O quinto andar essencialmente é uma imobiliária. Isso é o que o quinto andar faz. Ele é uma imobiliária. Todo mundo pode tentar ser várias coisas. Mas o quinto andar nasceu para ser uma imobiliária. Receber um cliente, pegar na mão do cliente, ajudar a assinar o contrato, achar lá a locação. Ponto.
Viva Real e Zap eram classificados de imóveis, vitrines. Principais clientes de portais imobiliários são imobiliárias, não são os consumidores. Marketplace, principal cliente, imobiliária. E aí eu me lembro que a gente estava dizendo, mas vocês perderam a guerra. Assim, cara, de fato, visão de longo prazo, as empresas todas convergem, né? No longo prazo, todo mundo quer fazer... Não, a gente quer dominar o mundo e fazer N outras coisas. E tudo funciona no longo prazo, prazo, a essência de um negócio pode ser outra. E aí acho que o exemplo ali, talvez esse não seja necessariamente essa discussão de investidor ou não, mas se a gente pensa do ponto de vista de negócio, o Viva Real, o Zap consolidaram o mercado de classificados, tinham algo como 2/3 da audiência de busca por imóveis, em um modelo provado ao redor do mundo, faturava centenas de milhões, um modelo de recorrência absolutamente saudável, bonito, construído por uns outsiders, né? Viva Real, estamos aqui em Fintech, na época, imagina, não sabia nada, lá Brian, um americano que veio para o Brasil com um alemão que era sócio. Por essa perspectiva, eu acho que foi sucesso, né? O Viva Real foi lá, fez um Series C em 2014, levantou 40 milhões de dólares. 2014, quando nem existia essa indústria no Brasil, faturava se eu não me engano, naquele ano de 2014, 20 e poucos milhões de reais. E levantou num valuation de 300 milhões de dólares. Depois fundiu com o Zap. A empresa tinha milhares de colaboradores. Foi um fracasso, né? E vendeu por 3 bilhões de reais. Sim. Assim, cara, acho que a perspectiva de fracasso ou sucesso é diferente. E isso quer dizer que existem perspectivas diferentes. Poderia ter feito mais coisa, poderia ter N desafios na plataforma. Mas eu me lembro que eu fico relativamente emocionado aqui, né, falando, porque a perspectiva de alguém quando olha para a empresa, ela pode ser a de fazer um produto, a de resolver um problema, a de gerar... E naquele momento que a gente vendeu a empresa, a perspectiva era de dar retorno. Vendeu a empresa 100% em caixa, de dar retorno para o investidor. Então, conflitados aqui os múltiplos motivos, acho que é só um exemplo que me vem à mente quando a gente pensa nesses conflitos. Animal, Lucas. Cara, super obrigado. Adorei o papo. Estamos finalizando, mas é isso. Boa. Valeu, obrigado pelo papo.